Quero apresentar aqui para vocês, aqui então, para facilitar o que a gente chama dos spotlights, né? Então são os aspectos que mais chamam a atenção aí durante a entrevista do Edson Rigonati, aí, principalmente do que é observado no mercado e as coisas que a gente precisa ficar atento aí para observar, né? Então vamos um a um aqui para a gente conversa. Eu peço que você preste bastante atenção, que isso vai te ajudar bastante, tá? Por exemplo, quando a gente fala de unicórnios, né, segundo os dados que foram apresentados, a média de investimentos por negócio para que uma startup se torne unicórnio, na média, é de 269 milhões de dólares. Ou seja, houve um investimento de 269 milhões e transformou um negócio superior a com valor de mercado superior a $1 bilhão. Então você vê que, né, tem uma alavancagem interessante. Perdão, estou aí todo esse tempo participando dos eventos. No final de semana que vem vai ter o evento do Innovative Experience também, vou estar lá mentorando as startups, então a garganta já foi pro saco já de tanto que foi falado, tanto que foi conversado, tantas interações. Mas olha que interessante, isso aqui é um dado importante para você ter uma noção. Então, um unicórnio ele tem na média um investimento de pouco mais de 250 milhões de dólares para transformar em $1 bilhão de valor. Agora, professor Laudo, puxa vida, isso é bastante dinheiro, né? A gente está falando quase $1 bilhão aqui, mais de $1 bilhão aqui, sim. Mas olha o que chama atenção. Algumas startups, elas não precisaram de tudo isso, para você ter ideia. Elas conseguiram gerar um valor de mercado superior a $1 bilhão, em alguns casos com um investimento de $4 milhões. $4 milhões criou-se o investimento em que o valor de mercado era superior de $1 bilhão. Até situações que foram investir 3 bilhões para criar um valor de $1 bilhão, certo? Então, nesse caso aí, é um valor invertido que teve grande necessidade de cash burn, aí, de investimento maciço para criar o valor no final das contas. Você pega o próprio caso do WhatsApp, que a gente está conversando, né? Ele começava cobrando $1, né, na premissa inicial dele, que o primeiro ano era gratuito, que depois cobrava $1, ao qual dificilmente, para a maior parte das pessoas, isso acabou nem acontecendo, mas bem nos primórdios, né, do WhatsApp, que previa esse tipo de coisa. Mas a ideia é que quando o Meta adquire o WhatsApp, o WhatsApp não tinha recebido sequer algo como $8 milhões. Então você vê, ela tinha recebido um valor relativamente pequeno para o tamanho da empresa que é hoje, né? Então você tem condições sim de desenvolver um negócio com alto potencial de ganhos, com pouco investimento, certo? Depois eu vou até aqui citar alguns exemplos para vocês. Na sequência, a gente tem ideias de limitação de recursos e nós hoje estamos passando por um momento de limitação de recursos, ou seja, recursos limitados, e os VCs, né, os Venture Capital, os fundos, eles estão dando muita atenção à rentabilidade. Lógico, não é que é uma regra inacessível aqui no sítio, não, sem rentabilidade não tem investimento, não é uma verdade. Pegue, por exemplo, o OpenAI, né, o ChatGPT, que não tinha rentabilidade, recebeu aí alguns bilhões de dólares de investimento, mas de uma forma geral, né, é uma tecnologia disruptiva, né, então a gente não entra no mérito aqui, mas de uma forma geral, com os recursos limitados, os venture capitals e os fundos eles estão dando maior atenção à rentabilidade dos negócios. Então isso volta muito para o cenário de investimentos que acontecia no Brasil até antes de 2015, quando a maioria absoluta das empresas elas só conseguiam investimentos à medida que tinham rentabilidade. Esse é como se fosse o caminho natural de todos os investimentos que aconteceram no passado, ok? Então, nada demais. Para o brasileiro, inclusive, isso não é, digamos assim, nenhuma novidade, vamos colocar, né? Agora, tem um ponto importante. Aqui eu já vou abrir até os próximos dois aqui, para que vocês entendam, né? Que o percentual final do equity para o empreendedor, ele tem uma relação direta, né, inversamente proporcional ao volume de captações. Porque na média de equity para os fundadores, lá no IPO, o IPO é quando abre, né, as ações em bolsa de valores, na média ele fica com 5%, ou seja, ele começa com 100%. E aqui eu estou falando, às vezes você tem 100% em 3 pessoas.
Perdão mais uma vez, e aí no final das contas fica com 5%. Lógico, a gente está falando de 5% de uma empresa que vale às vezes 50 bilhões de dólares, né? Então, entenda essa questão, mas de qualquer forma, o percentual final de equity para o empreendedor versus o volume de captações, quanto mais captações ele vai, né, captar, vai pegar ao longo da jornada dele, menor o percentual que fica disponível para o empreendedor, né, para o fundador, lá no IPO, lá no finalzinho. Né? Quando ele abre o valor em bolsa de valores, ele abre a negociação, aí se torna lá uma SA de capital aberto, ok? Então, o que o empreendedor precisa entender é que ele pode criar um valor de mercado, uma empresa com valor de mercado, sem necessariamente ficar entregando percentuais de captação de recursos, né? Percentuais de equity para a captação de recursos. É isso que eu quero dizer. Imagine que você vai passar, né, num investimento lá seed, pré-seed, lá você vai fazer a entrega, principalmente lá para os 3F, né, que é Family, Friends, Fools, né, então são os amigos, os familiares, lá você entrega geralmente um percentual de negociação aí para esse grupo de investidores iniciais, tudo bem, tranquilo, começa com o negócio, geralmente você capta um valor pequeno, geralmente é abaixo de 1 milhão de reais, né, nesse sentido, e você entrega um percentual que se torna extremamente caro futuramente, fruto de uma gestão de risco aí, de confiança, mas à medida que você vai fazendo os investimentos com os investidores anjos ao longo do tempo, o que vai acontecer é que os investidores anjos são mais profissionais, uma visão mais profissionalizada, e eles já vão né, fazendo o aporte de negócio conforme o potencial de crescimento. Quando a gente entra para fundos e venture capitals, é muito mais analítico essa questão, né? Então, de fato, a gente já está esperando retorno. Quanto mais rodadas você vai participar, menor vai ser o percentual que vai sobrar para você ao final, lá na frente, principalmente no IPO. Tá? Então, isso fica evidente. Por isso que quanto menos rodadas você conseguir, melhor. Se precisar de rodadas, tudo bem, ninguém está dizendo que você não é obrigado, que você vai ter que limitar suas rodadas nessa questão, mas é algo para se gerenciar, principalmente pensando no crescimento aí a longo prazo das startups, tá? Então isso é algo interessante que todo empreendedor ele deveria ficar muito atento nisso, né? Lógico, para que você tenha também uma noção, né? Então o Edson Rigonati ele fala um número bem interessante que ele fala que uma gestão eficiente ela gera aproximadamente 125 mil reais de valor de faturamento por colaborador. Não que seja um número exato, obviamente, mas é um número, é uma base. Né? Então, você consegue balizar a efetividade, a otimização da sua startup à medida que você consegue gerar algo como aí cento e poucos mil reais aí de faturamento por colaborador à medida em que você desenvolve o seu negócio. É bacana a gente ter esses números aqui, eu gosto desses números, porque esses números eles dão, né, digamos assim, seria alguma coisa, né, bem interessante como balizador. Óbvio que esse daqui é um valor de receita de 125 mil por funcionário na fase seed, tá? Não para frente. Para frente talvez seja até um pouco mais. A gente já talvez esteja falando aí talvez o dobro desse valor aqui, mas isso já dá uma boa referência, isso te ajuda a direcionar. Lógico, entenda, é uma referência, não é uma obrigatoriedade. Se a sua startup está gerando 80 mil por colaborador, eu diria para você que você está ótimo, está excelente, tá? Se a sua startup está gerando aí 60 mil colaboradores, eu diria que está ótimo, fica tranquilo, não é essa questão, mas se você tiver uma base aí seguindo esses números, você realmente está no caminho mais certo. Se você está acima desse número, aí com certeza literalmente, você está no céu, sua startup tem alto potencial aí de ganhos. Né? Imagina você está aí num padrão que você está faturando aí 300 mil reais, você tem 2 colaboradores, ou seja, olha que interessante, cada um está te rendendo aí em torno de 150 mil reais. Né? É interessante pensar que os produtos eles devem entregar altas margens desde o primeiro dia de atuação. E aí é citado o caso do WhatsApp, né, que você imagina, ele teve cobrando $1 por ano, né, dos usuários, né, nos primórdios, e ele rapidamente conseguiu 100 milhões de usuários num curto intervalo de tempo. Você imagina que num curtíssimo intervalo de tempo ele já teria já um faturamento de 100 milhões de reais anuais cobrando apenas $1 por usuário. Né? Então o que aconteceu é que o produto ele gerava alto valor, ele tinha um valor percebido muito grande e conseguiram entregar outras margens e a gestão do negócio, né? Então eram pouquíssimos funcionários, estava falando aí de muito menos do que 100 funcionários, 50 funcionários lá nos primórdios
WhatsApp hoje dá muitos funcionários, né, que associado à Meta, mas na época eram pouquíssimos funcionários gerenciando tudo isso. Você consegue imaginar a capacidade de gestão aí que, né, da exponencialização que poderia alcançar, né? Aqui tem um ponto muito importante, canais proprietários de distribuição. O que acontece? Tem muita startup, principalmente quando a gente fala até de marketing digital, que existe uma dependência absurda, quase 100% dos canais que estão aí estabelecidos, de Google, Meta, redes sociais, né? Então, você fica dependente da Meta, né, Instagram e Facebook, você fica dependendo do Twitter, o X hoje, né? Você fica dependendo do Google, que a gente está falando do YouTube ou Google, né? Talvez uma outra rede aí, Twitch, o TikTok, eventualmente aí o Pinterest, então nos Estados Unidos o Bing, né? Então você fica muito dependente das redes e você não tem canais proprietários. Olha o risco que você tem. Se essa rede deixa de existir, acabou o seu canal de distribuição da noite para o dia. Então as empresas elas têm que tomar um cuidado muito grande nesse sentido de desenvolver canais proprietários, né? Em que ela tem o controle desses canais. Porque no canal, como nós conhecemos hoje, as empresas não são proprietárias desse canal, né? Ela não tem controle nenhum sobre o canal da Meta. Inclusive, se você observar, Meta, Google, né, TikTok, eles impõem condições para a utilização do canal. E às vezes eles fazem queda de serviço, bloqueio de serviço, não há o que faça você tomar decisão, não tem ação judicial que vai conseguir resolver, você tem que ficar implorando, criando novas contas, serviços de contingência, né, para abertura de novos canais. Então você vê que a ideia dos canais proprietários são importantes. Algumas empresas criaram seus próprios canais prioritários, né, então tem os seus próprios marketplaces, tem o desenvolvimento dos seus próprios canais de distribuição, sejam eles inclusive físicos, tá? Inclusive físicos, não tem nada de errado, né? Com essa questão, mesmo que seja um padrão de startup, mas é interessante que ela passe a ter mais controle, ela tem menor risco do negócio nesse sentido. Okay? E por fim aqui desses pontos de atenção aqui, a captação ela não salva o negócio não for bom. Essa é a verdade. O que é bom mesmo é a capacidade de gerir e atrair clientes. Então aqui é um ponto interessante. Não adianta, não tem o dinheiro não compra tudo. Tá? O dinheiro compra muita coisa, mas não compra tudo, não compra 100%. Captação para negócio ruim não salva o negócio. O que acontece é que a captação para um negócio ruim estica o prazo que ele vai fechar, certo? Captação para um negócio bom alavanca o negócio. Então, a captação pela captação, e eu repito, a captação pela captação não resolve o problema. O que resolve o problema? A empresa conseguir vender. Isso seria a premissa básica. Eu converso com as startups sistematicamente, então eu até comentei agora no começo dessa gravação aqui, na semana que vem, agora no final de semana, tem o Innovative Experience aqui em São Paulo, evento fechado, que faz o Demolation, as mentorias e depois o Demo Day das startups participando do ciclo agora, do ciclo que se encerra do Innovative da aceleradora, né? E eu vou estar lá mentorando as startups, depois eu vou participar do Demo Day, né? Então, nesse sentido, o que acontece é que as startups elas estão lá desenvolvendo, a gente vai sempre pensar na ideia de desenvolver um negócio que é focado em vendas. Então tem muita startup que eu converso e falo assim, não, eu estou preparado para conseguir investimento, e eu sempre pergunto, você está preparado para vender? Porque no final das contas, o que me interessa é o que você está vendendo. Detalhe, não sou eu, Lauton, né? Não sou eu que estou dizendo isso. É o mercado que diz. O mercado ele quer saber se você está preparado para vender. Okay?